Existem coisas do nosso passado que elas perderam a valia, elas perderam a utilidade, elas perderam a serventia e não faz mais sentido nenhum o uso delas na atualidade. Mas tem coisas do passado que a gente precisa trazer, que a gente precisa ter um cuidado, que a gente precisa ter a inovação, que a gente precisa ter um carinho. A esse tipo de coisa damos o nome de tradicional. Por que é que eu estou falando isso? Existe hoje, né, um número infinito de tipos de máquinas de tatuar, certo? E dos modelos, né, que acabaram ficando tradicional e não arcaico são essas máquinas, as máquinas de bobina. O uso dela, o manuseio dela é um pouco mais complicado, exige mais conhecimento, né, técnico. E com isso, as pessoas que foram entrando no mercado da tatuagem, foram entrando no mundo da tatuagem, não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento e até os próprios fabricantes foram, né, inovando, porque as máquinas mais atualizadas, assim dizendo, elas são meramente a releitura desse tipo de máquina, né, em um formato que facilita o seu uso. Então, desse tipo de máquina que tem um funcionamento através de bobinas magnéticas, viemos para as máquinas rotativas, que é esse tipo de máquina que ela tem o funcionamento a motor. Mas a armação dela, o formato das agulhas, o encaixe ainda continua sendo o mesmo dessa. Então, para facilitar mais ainda esse uso, foi criado as máquinas PEN, que é esse tipo de máquina aqui. PEN porque realmente ela parece uma canetinha. Então, a passagem de uma máquina para outra resumiu-se também a pessoa, o aluno, né, o aprendiz, o profissional ter o conhecimento de conseguir evoluir o seu conhecimento para que seu manuseio possa ser ainda atualizado. Mas qual é a grande diferença entre elas? Funcionalmente falando, por exemplo, por que essa máquina ela ainda deve existir, ainda deve ser usada e ainda deve ser aproveitada? Ela tem uma velocidade de pigmentação diferente das outras. Ela precisa ser pigmentado mais rápido. Então, você pigmentando mais rápido, você vai decorrer durante a tatuagem no menor tempo. Ou seja, você vai ter uma velocidade de trabalho maior. E é isso que esse tipo de máquina ela dá. Ela dá uma velocidade no ganho de trabalho. Já as outras, ela tem a facilidade maior de manuseio, mas a pigmentação, como é que eu posso dizer? A execução do trabalho ela se torna mais lenta, porque você precisa passar mais tempo com uma técnica mais lenta para que a pigmentação ela decorra da forma como tem que ser e tem que ficar o trabalho entregue com excelência no final, né? E essa outra ainda é mais lenta, ainda você precisa ter um trabalho mais lento. Qual o ganho, né, o ônus e o bônus do uso entre essas máquinas? Aqui, com essa de bobina, você ganha uma velocidade de trabalho maior, ela dá uma cobertura, ela dá uma pigmentação mais bonita, mais clara, mais evidente, as cores ficam mais bonitas, né? O acabamento da tatuagem ele fica mais bonito, um pouco mais rústico, porque você tem que trabalhar numa aceleração maior, mas ainda assim fica mais bonito, né? As outras, elas precisam de mais tempo. Como o impacto na pele ele é mais macio, você precisa trabalhar mais tempo e ela machuca menos, acaba dando uma cobertura um pouco diferente, né? O acabamento dela. É tanto que o passar do tempo, o passar dos anos, quando você compara uma tatuagem feita com a máquina de bobina e uma tatuagem feita com a rotativa ou a PEN, você tem a sensação que a tatuagem é mais velha. E aí isso torna tudo isso muito engraçado, porque fica parecendo que, né, antididático, anti-intuitivo, porque uma máquina mais antiga,
né, vai te dar um acabamento melhor, mais bonito do que uma máquina mais atualizada, chamo atualizada só para caracterizar, mas uma máquina, né, inovada, com tanto mais tecnologia, mais praticidade no uso, acaba te dando um trabalho que tem um pouco menos de qualidade. Então, assim, fica aqui essa dica de conhecimento, fica aqui essa dica, né? Eu acho que essa grande sacada, você começa a elaborar na sua cabeça que tipo de trabalho você quer fazer, né? E aí escolher por onde você quer começar, por onde você quer trabalhar, o que você quer fazer, né? Você vai já o seu caminho. E trazendo aqui mais um plus, para os próximos vídeos, eu vou trazer um conteúdo de manutenção, de máquina de bobina, ou seja, você vai ter o conhecimento de como desmontar as máquinas, cada peça, a utilidade que cada peça tem, a forma de funcionamento, você vai poder trocar peças, você vai poder montar, customizar a sua máquina e você ainda vai ter a possibilidade de aprender a regular ela. Você vai regular a sua máquina, você vai poder escolher com total sabedoria qual tipo de máquina você quer seguir, que tipo de tatuador você quer ser, né? A velocidade de trabalho, se você prefere ficar ali colocando mais detalhe, gastando mais tempo, ou se você consegue ter tudo já na cabeça programado e aí no final entregar aquele trabalhinho ao cliente com maior excelência, tá? Então acompanhe, não pare, não desista que a gente vai chegar lá. Agora você tem total apoio e vamos na jornada do tatuador.